Pergunte para uma pessoa o que é vida. Muito possivelmente, essa pessoa vai olhar em volta e vai lhe dizer: é isso, essa árvore, você, eu, isso é vida. Agora, peça-lhe para que defina o que é vida. Aí é outra coisa. Muito provavelmente, essa pessoa não vai conseguir fazer essa definição, porque não é tão fácil assim definir o que é vida. Vida é uma manifestação. Vida é uma manifestação do quê? Bom, a vida, por assim dizer, uma explicação científica, uma explicação biológica, bioquímica, uma explicação que não envolve o etéreo. O que seria a vida? Vida seria o resultado de uma soma de inúmeras reações químicas organizadas, coordenadas pelos ácidos nucleicos. Ou seja, a vida seria um fenômeno bioquímico. Ela ocorre, ela se manifesta no interior de pequenas partículas, dentro das quais essas reações químicas ocorrem de forma organizada, em equilíbrio, originando aquilo que nós chamaríamos de um metabolismo. Metabolismo esse que faz com que essa partícula tenha propriedades especiais. Essa partícula, a qual nós chamamos de célula, ela é capaz de se alimentar, de crescer, de reproduzir, deixando descendentes, multiplicando-se com o tempo, ganhando diversidade, gerando descendentes novos, gerando células diferenciadas, e ao longo do tempo isso gerou isso que vocês chamam de vida. Mas a vida é um fenômeno bioquímico. Ela resulta de interações químicas, físico-químicas, que fazem com que essas moléculas, agindo integradamente de forma organizada, façam com que esta pequena partícula, esta célula, tenha capacidades que a matéria bruta não tem. Reproduzir-se não é apenas partir-se em duas. Uma pedra cai no chão e parte em duas não significa que ela está reproduzindo, porque a célula, ao se dividir, ela se divide em duas menores que a célula-mãe, mas essas duas células filhas agora se nutrem, reorganizam seu metabolismo, voltam a crescer e partir-se gerando outras, perpetuando a sua informação. Informação? Como assim? Sim, ao se multiplicar, uma célula perpetua a informação contida nos seus ácidos nucleicos, e é justamente essa informação contida nos ácidos nucleicos que promove a organização do metabolismo. Quando o metabolismo está organizado, quando ele é eficiente, esta partícula, esta célula, cresce, se multiplica, estabiliza a sua vida. Agora, quando essa organização está em risco, quando ela não é bem executada por inúmeros motivos, porque há uma mutação na célula, ou o material genético está sendo atacado, ele está de alguma forma parando de funcionar com eficiência, aí esta célula entra em degeneração e morre, deixa de ter atividade, cessa o seu metabolismo, cessa a vida. Portanto, é o metabolismo coordenado pela molécula de DNA que mantém esta célula viva. Quando eu congelo uma célula, o seu metabolismo para, a vida estanca. Pode ficar congelada. A informação para ela continua lá dentro, os ácidos nucleicos continuam lá dentro, mas ela está estancada. Reative esta célula, reaqueça, permita que ela volte ao estado líquido interno e as reações serão retomadas. Os ácidos nucleicos serão reativados, o metabolismo será reativado e a célula voltará à vida. Portanto, interrompa o metabolismo e a vida cessa. Promova o metabolismo e a vida recomeça. Logo, a vida ela é dependente do metabolismo. E esse metabolismo é promovido pelas proteínas do interior da célula e da sua membrana. E as proteínas são sintetizadas a partir das informações contidas nos ácidos nucleicos. Portanto, a vida é um metabolismo controlado pelos ácidos nucleicos. Está frustrado? Eu sei, todos ficam frustrados quando percebem isso.
mas é exatamente isso que é a vida. Metabolismo organizado, promovido pelos ácidos nucleicos. Mas o que seriam então os ácidos nucleicos? Bom, existem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ou ácido ribonucleico. Eles possuem esses nomes por serem ácidos. O pH deles é ácido. Existe ácido fosfórico na sua composição. Nucleicos, porque eles se encontram no que nós chamamos de núcleo celular. Nem todas as células possuem um núcleo organizado da mesma maneira. Nós veremos em citologia. Algumas células possuem no seu interior uma membrana interna que contém os ácidos nucleicos, formando o que nós chamamos de núcleo verdadeiro ou núcleo organizado. Outras células possuirão seu material genético, DNA, o RNA, dispersos no interior desta célula, mas não dentro de uma membrana nuclear. Nós diremos que o material genético encontra-se disperso no interior da célula, e esse interior da célula se chama citoplasma. Então toda célula tem uma membrana que delimita o seu tamanho, um citoplasma que seria o meio interno, e o material genético espalhado nesse citoplasma, ou seja, solto nesse espaço interno, ou restrito a uma membrana, ao interior de uma membrana nuclear que está dentro do citoplasma. Portanto, ou o material genético está disperso no citoplasma, ou ele está no citoplasma, porém envolto por uma membrana que o separa do resto do citoplasma. Não importa, o material genético são os ácidos nucleicos. E o principal material genético, o principal dos dois ácidos nucleicos, é o DNA. Porém, o RNA também pode ser considerado um elemento genético. Vamos nos referir às diferenças entre os dois a seguir. Mas basicamente a vida é promovida pelo DNA. O que os ácidos nucleicos possuem de tão especial que os tornam os responsáveis pela organização do metabolismo celular e, portanto, da vida? A resposta é basicamente uma. Os ácidos nucleicos são moléculas informacionais. Mas o que significa isso, dizer que uma molécula é informacional? Significa dizer que esta molécula é codificada. E o código estabelecido, que está embutido no seu interior, pode ser decodificado. E a sua decodificação leva ao metabolismo. Então o DNA encontra-se codificado dentro da célula. Se você tentar entender o que é um código, ele é basicamente uma maneira de você estancar a informação de maneira simbólica, por assim dizer. As letras que você usa para escrever, para ler, para deixar uma informação, são um tipo de código. Aquele símbolozinho redondinho com uma perninha para baixo, que nós chamamos de letra A, ou que parece uma pirâmide cortada no meio, alguém definiu que isso é a letra A e atribuiu a ela um som. Essa letra A é um código. A letra A somada a outra letra produz um outro som. Criou-se um código para isso, criou-se uma linguagem, uma escrita para representar a nossa fala, para representar no papel, no estado físico, a nossa fala. O código Morse é um código formado por pontos e linhas, ou ruídos curtos e longos. Sinais de bandeira podem estabelecer um código, contanto que você saiba lê-lo. Cada movimento de bandeira tem uma correspondência. Cada conjunto de pontos e linhas no código Morse tem uma correspondência. Existe um código que alguém estabeleceu. O sistema binário, que permite o funcionamento do processamento de dados por computadores, também é um código. São dois sinais. Passa o sinal, não passa o sinal, que é o 0 e o 1. Num deles passa um sinal, no outro não, como se fosse o código Morse. Tem um sinal, um ruído, ou não tem esse ruído. Só que organizados 8 em 8. Por exemplo, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Essa sequência é um sinal que os computadores compreendem, que um programador processa um computador.
com base nesse conjunto de 8 sinais de dois tipos, 0 ou 1, passa o sinal ou não passa. Como numa caixinha de música, onde um disco vai girando e uma agulhinha vai passando por aquele círculo, e onde há um buraquinho ela desce e percute numa peça metálica e dá um sinalzinho. Se há um buraquinho, a agulha passa e faz o som. Se não há buraquinho, a agulha não passa e não se processa o som. Portanto, existe um código até numa caixinha de música. É assim que funcionam computadores, as operações por código Morse, por telégrafo, por sinais de bandeiras, a linguagem escrita. No DNA nós temos algo equivalente. Ele é uma molécula formada por 4 unidades. Da mesma forma que os polissacarídeos são formados por unidades menores, que são os monossacarídeos, as proteínas são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos, os ácidos nucleicos também são polimoléculas, são moléculas gigantes formadas por unidades. As unidades dos ácidos nucleicos são chamadas de nucleotídeos. Mas o que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são pequenas moléculas existentes nos ácidos nucleicos. No DNA, nós encontramos 4 tipos de nucleotídeos, que recebem os códigos de A, T, C e G, e os nomes de A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. São 4 tipos de moléculas que, organizadas, gerarão o que nós vamos chamar de código da vida ou código genético. Os ácidos nucleicos são um material genético. Os genes controlam a vida e os genes trabalham segundo um código genético que é universal. O que significa dizer que o código genético é universal? Significa dizer que a molécula de DNA está codificada de tal forma que qualquer ser vivo é capaz de decodificá-la. A codificação do material genético permite a produção de proteínas. Teoricamente, qualquer célula de qualquer ser vivo é capaz de ler esse código e produzir uma proteína. Teoricamente, porque nem sempre uma célula expressa os genes. Um exemplo simples, pense numa pessoa que tem olho azul. O gene para a produção do pigmento azul do olho, ou os genes, muitas vezes o resultado final que nós vemos no indivíduo é o resultado da interação de mais de um gene. Mas basicamente, pense numa pessoa que tem olhos azuis. Apesar deste gene, ou desses genes, estarem em todas as células daquele ser vivo, apenas no olho aqueles genes são ativados e a coloração azul é expressa. Do contrário, se todas as células daquele indivíduo expressassem aqueles genes, aquele indivíduo seria azul. Portanto, não basta haver um gene dentro de uma célula para que ele seja expresso. Por isso que eu digo, teoricamente, qualquer ser vivo pode expressar qualquer gene, mas ele tem que ser capaz de ativar aquele gene. Mas caso possa ativá-lo, qualquer ser vivo que leia aquele gene produzirá o mesmo resultado final. Isso porque o código genético é universal. E o código genético é dado por esses 4 nucleotídeos ATCG. Só que no computador, os 2 sinais 0 e 1 se organizam de 8 em 8. No código Morse, em geral, aqueles pontos e linhas, ou ruídos curtos e longos, se organizam em geral de 3 em 3. No caso dos ácidos nucleicos, esses 4 nucleotídeos se organizam de 3 em 3, gerando toda uma série de informações que permite a formação de proteínas, polipeptídeos, e daí manifestando-se, esses polipeptídeos geram o metabolismo celular, promovem o metabolismo celular. Portanto, todo ser vivo possui as mesmas 4 unidades ATCG originando seus DNAs. O que vai variar de ser vivo para ser vivo, obviamente, é a sequência com que esses 4 elementos se compõem, se distribuem ao longo dessa molécula gigantesca. Para que vocês tenham ideia, se nós somarmos todos os 46 DNAs que nós temos numa única célula nossa, e nós temos 46 DNAs por célula, nós teríamos, amarrando um no outro, a formação de uma megamolécula,
um pouquinho mais alta que eu, com 1,80 m de altura, por célula. E todas as nossas 10 trilhões de células possuem os mesmos DNAs, os mesmos genes. Por que isso? Porque nossas 10 trilhões de células vieram de um zigoto que originou daquela fecundação, né, no interior do corpo das nossas mães. E aquele zigoto, ao se perpetuar, deixou para cada uma das suas duas células filhas, e dessas duas células filhas para suas duas consecutivas, o mesmo material genético, a mesma combinação, a mesma informação. Logo, o DNA é uma molécula informacional e com essa informação rege-se a vida. O DNA é formado por 4 unidades: adenina, timina, guanina e citosina. E ele se organiza numa helicoidal. Ele é uma molécula em forma helicoidal e, acima de tudo, é uma molécula dupla. O DNA não é apenas uma simples molécula helicoidal, ele é uma dupla molécula helicoidal, onde uma das fitas tem um correspondente na outra fita. Não são apenas duas fitas, essas duas fitas são correspondentes. O que há numa fita, eu tenho o seu reverso na outra. Elas são complementares. Quando uma fita pareia com a outra, ela pareia pelos seus nucleotídeos, sendo que sempre o nucleotídeo de adenina vai parear com o nucleotídeo de timina. Sempre o nucleotídeo de guanina vai parear com o nucleotídeo de citosina. Se de um lado eu tenho adenina, do outro timina. Guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina. Sempre a correspondência é única. Adenina com timina, guanina com citosina. A pareia com T, C pareia com G. Isso para qualquer ser vivo é válido. Portanto, eu tenho duas fitas que são complementares. Não é apenas uma fita enrolada em outra fita, elas são complementares. Mais uma informação: enquanto uma das fitas está organizada num sentido, a outra fita que lhe é paralela está organizada no sentido inverso. Então, as moléculas se posicionam estruturalmente em posição invertida. É um paralelismo inverso. Esta molécula é tão eficiente, deu tão certo no passado, nos nossos primeiros ancestrais distantes, de mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás, que essa estrutura foi perpetuada até hoje com pequenas variações de um ser vivo para o outro. Por exemplo, nas células das bactérias, que são mais simples, citaremos mais para frente o nome dela e a sua estrutura. Nelas, o DNA, aquela dupla fita, une suas extremidades e adquire um formato circular. Nas células dos animais, dos fungos, dos vegetais, das algas, esta fita é aberta. Então são pequenas as variações de uma molécula de DNA para outra. Mas a prova de que é possível qualquer ser vivo, teoricamente, expressar o material genético do outro, nós encontramos nos transgênicos, que são o quê? Seres vivos para os quais foi transplantado o gene de um outro ser vivo. Eu pego, por exemplo, o DNA humano e implanto em bactérias. E fecho suas pontas, porque as bactérias não trabalham com DNAs abertos, só DNAs fechados. E quando eu implanto um gene humano numa bactéria, às vezes ela consegue expressá-lo, como é o caso do gene da insulina, que há muito tempo foi inserido no interior de bactérias e hoje essas bactérias produzem insulina humana para que diabéticos possam fazer tratamento com uma insulina 100% igual à humana, só que sintetizadas por bactérias. Isso porque o código de leitura do DNA, a sua decodificação é universal, vale para qualquer ser vivo.
Ou seja, todos os seres vivos usam a mesma palavra, o mesmo código, eles conseguem ler o mesmo livro e com esse livro eles regulam o funcionamento da célula. É como se o DNA fosse um grande manual e com esse manual você sabe como fazer com que aquela televisão funcione, você sabe fazer com que aquele carro seja montado, você sabe fazer com que sei lá, né, a sua máquina de lavar funcione, você sabe fazer com que o seu videogame funcione. Para que as coisas funcionem, tem que haver uma organização. Os manuais dizem como elas funcionam, os manuais te ensinam não só a operar aquele videogame, como ensinam os técnicos a montar aquele videogame. Então existe uma série de informações para que aquele aparelho funcione, e é assim que tua célula funciona, existe uma série de informações. Essas informações estão contidas no nosso material genético, nos ácidos nucleicos, no DNA. Em 1953, uma dupla de cientistas chamada Watson e Crick, Watson biólogo, Crick bioquímico, desvendaram o DNA. Os ácidos nucleicos já eram conhecidos desde o final do século XIX, começo do século XX, quando perceberam que dentro da estrutura celular havia um núcleo, e esse núcleo era ácido. E sabia-se isso porque ele era colorido por corantes básicos. Bases reagem com ácidos. Como aquele corante básico reagiu com o interior da célula, com o núcleo celular, e ele apareceu, porque na célula você não vê nada sem por corantes, quando sim, cloroplastos são possíveis, ele apareceu, o núcleo apareceu. Aí descobriu-se que haviam ácidos no núcleo. E durante muito tempo isso ficou dessa forma, existem ácidos no núcleo. Aos poucos, a sua estrutura começou a ser melhor compreendida, seu funcionamento começou a ser melhor compreendido. Para que se tenha uma ideia, a genética nasce em 1860. O DNA, enquanto material genético, só é compreendido assim nos anos 1950, em 1953. Ou seja, a genética nasceu 90 anos antes de se entender que o DNA era o material genético. Então a compreensão da genética é anterior à compreensão do DNA. Watson e Crick só começam a entender as características do material genético quando eles percebem coisas que já eram sabidas. As quantidades de adenina eram as mesmas que as de timina, as de guanina as mesmas que as de citosina. Isso já se sabia. Já se sabia que eles eram ácidos e estavam no núcleo. Já se sabia que quando uma célula entra em divisão, o material nuclear condensa, forma os cromossomos e eles são distribuídos igualmente para as células filhas. Ou seja, antes da célula se dividir, o interior do núcleo condensava, duplicava, era distribuído para as células filhas. Opa! A divisão celular é precedida pela duplicação do material nuclear. Já se conhecia a tal da mitose. Mas por que isso acontecia? Aí um dia o Watson e Crick entendem que lá deve estar o material genético, que até então atribuía-se às proteínas essa característica de material genético. Achavam-se que elas eram o material genético, o gene. Mas Watson e Crick pensam no seguinte: estas moléculas de ácidos nucleicos ficam no núcleo e elas são distribuídas para as células filhas antes da divisão. As quantidades de adenina são as mesmas de timina, as de guanina as mesmas de citosina, logo essa molécula deve ser dupla. Até então não havia essa percepção. Linus Pauling, um importante bioquímico que conquistou 2 prêmios Nobel, achou que o DNA era uma molécula tripla. Watson e Crick dizem, não, ela é dupla. Uma terceira pessoa, uma física, chamada Rosalind, propõe que o DNA seja uma helicoidal. Ela, observando imagens de raio-x, né, que foram feitas a partir do DNA, como se fossem fotos de raio-x feitas a partir da estrutura do DNA, ela conclui que aquela molécula é helicoidal. Somando-se as ideias de Watson e Crick, assim, baseados nos conhecimentos que já existiam, mais a da Rosalind, é feita uma publicação científica onde Watson e Crick propõem que o material genético deve ser o DNA, porque se ele for uma molécula dupla e complementar, onde uma das fitas de adenina parearia com a de timina, a guanina com a de citosina e assim por diante, deveria haver uma capacidade
nessa molécula de autoduplicação. Se ela for partida em duas, uma das fitas poderia servir de molde para a fabricação da outra, a outra fita serviria de molde para a fabricação da uma, e aí a partir de uma fita eu passaria a ter duas, já que os pareamentos são sempre os mesmos. Então eles propõem que o DNA seria capaz de autoduplicação e possivelmente nele poderia haver algum tipo de informação codificada que a célula seria capaz de decodificar. Propõem eles, então, que o DNA deveria ser considerado a partir daquele momento como sendo um material genético. Na sequência da revista, da publicação científica, está o trabalho da Rosalind descrevendo o DNA como uma helicoidal. Anos depois, eles são laureados com o Prêmio Nobel. Watson e Crick apenas, Rosalind não. E você vai dizer, oh coisa, oh safadeza, as mulheres sempre deixadas de lado. Não, não foi isso. A Rosalind já havia morrido quando eles foram laureados. Senão nós não teríamos dois pais do DNA, teríamos três. Na realidade são três os pais do DNA. Na realidade são muitos os pais do DNA, uma vez que ele não foi descoberto de uma única vez. Ele foi sendo compreendido ao longo de meio século. E, portanto, essa dupla de cientistas, Watson e Crick, entrou para a história por ter descoberto a estrutura do DNA. Em seguida, outros pesquisadores entraram em cena e mais coisas foram sendo descobertas. Por exemplo, como o DNA se manifesta. E descobriu-se que o DNA se manifestava, os genes se manifestavam, sintetizando moléculas de RNA. E o que é o RNA? O RNA é uma molécula muito parecida com o DNA. Ambas são formadas por nucleotídeos. Mas existem algumas pequenas diferenças. Vamos vê-las. Enquanto o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Também é helicoidal, mas uma fita simples. Outra diferença. No DNA nós temos os nucleotídeos formados por 3 unidades. O mesmo no RNA, ambos são formados por nucleotídeos. A diferença é pequena. Vamos ver. Imagine um nucleotídeo como uma molécula aqui em forma de L, onde numa das extremidades eu tenho ácido fosfórico. Ambos possuem. Numa outra extremidade eu tenho as bases nitrogenadas, que têm esse nome por terem pH básico e por conterem nitrogênio na sua estrutura. São orgânicas, contendo nitrogênio e característica básica. Entre o ácido fosfórico e a base nitrogenada, nós encontramos um açúcar de 5 carbonos, ou seja, uma pentose. Não uma pentose energética, não um carboidrato energético, mas um carboidrato estrutural. Esse açúcar de 5 carbonos, esse carboidrato de 5 carbonos, vai variar entre o DNA e o RNA. No RNA, ele vai possuir a estrutura molecular básica de uma pentose. Se tem 5 carbonos, a sua fórmula será C5H10O5. No caso do DNA, eu terei uma pentose com um oxigênio a menos. Então, em vez da fórmula ser C5H10O5, será C5H10O4. Por isso, ácido ribonucleico, RNA. No DNA, essa molécula com um oxigênio a menos, esta ribose com um oxigênio a menos, essa ribose que desoxigenou é chamada desoxirribose. Por isso, ácido desoxirribonucleico. Entendeu o nome? Então, é este açúcar de 5 carbonos, esta pentose, que define o nome da molécula. Ribose no RNA, desoxirribose no DNA. Outra diferença, ambos possuem o fosfato, ambos possuem a pentose, ambos possuem base nitrogenada. Só que no DNA, essas 4 bases nitrogenadas já citadas, adenina, timina, guanina e citosina, terão um correspondente no RNA. Terão adenina, guanina e citosina. Só que a timina presente no DNA é substituída por uracila no RNA. As moléculas de DNA sempre serão duplas e entrelaçadas, onde sempre haverá o pareamento da adenina com a timina, da guanina com a citosina, sempre. As bases nitrogenadas presentes nos nucleotídeos
são divididas em dois grupos. Existem as bases nitrogenadas púricas e as bases nitrogenadas pirimídicas. Calma, mais um nome, mas a gente já explica isso. As bases nitrogenadas púricas serão duas, adenina e guanina. As pirimídicas serão de 3 tipos, os outros 3. Em vez de adenina e guanina, eu terei a uracila ou a timina e a citosina. Sempre uma base púrica pareia com uma base pirimídica. Por exemplo, a adenina sempre estará pareando com a timina ou a uracila, depende se for DNA ou RNA. A guanina sempre pareará com a citosina. Uma das características das bases púricas, elas são um pouco maiores que as pirimídicas. Como sempre pareia uma base púrica grande com uma pirimídica pequena, a molécula de DNA, quando ela pareia com a outra metade, ela não vai parear uma molécula longa com uma longa e uma pequena com uma pequena. Não pareia púrica com púrica, longas, pirimídica com pirimídicas pequenas. Se isso acontecesse, além da molécula dupla ser helicoidal, ela seria uma helicoidal torta. Como pareia uma base púrica longa com uma pirimídica pequena, o pareamento das duas moléculas é perfeito. Eu tenho uma dupla helicoidal perfeita. E elas são antiparalelas. Por quê? Elas são paralelas em posição invertida. Mas por que paralelas em posição invertida? Porque o nucleotídeo tem o seu fósforo aqui e a base nitrogenada aqui. A outra fita terá a base nitrogenada pareando com a base nitrogenada, porém o ácido fosfórico em posição invertida. Uma fita aponta para cima, a outra fita aponta para baixo, por isso que há um paralelismo, porém invertido. As duas fitas não são apenas paralelas, elas são antiparalelas. Antiparalelismo no sentido de inversão de posição. Então, os nucleotídeos é que vão configurar as moléculas de DNA e de RNA. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Por que o DNA é duplo? Porque eu tenho duas fitas pareadas permanentemente. Por que o RNA é uma fita simples? Porque para se produzir o RNA, eu precisarei que a molécula de DNA se abra. Então a molécula de DNA despareia, as duas fitas despareiam, e aí uma das fitas sintetizará a molécula de RNA. Apenas uma das fitas, não as duas. Uma delas sintetizará a molécula de RNA. E a outra fita faz o que naquele momento em que as duas se separam? Ela fica parada. Isso não quer dizer que a outra fita não funcione. As duas fitas são capazes de sintetizar RNA, porém, como essas duas fitas são complementares, elas não sintetizarão o mesmo RNA. Elas estão lado a lado e o RNA é sintetizado. O RNA sintetizado agora é utilizado na fabricação de proteínas. E é assim que o DNA se manifesta. Porque o RNA é uma fita simples, porque ele é sintetizado apenas por uma das metades da fita de DNA. Se esta metade sintetizar um RNA, ela sintetizará um tipo de RNA. Se a outra metade sintetizar o RNA, sintetizará outro tipo de RNA. RNAs diferentes vão sintetizar proteínas diferentes. Os RNAs, portanto, são a manifestação dos genes. RNAs diferentes sintetizam proteínas diferentes. Quem sintetiza o RNA? O DNA. O segmento do DNA que sintetiza o RNA nós chamamos de genes. Os genes sintetizam os RNAs sintetizam os polipeptídeos, as proteínas, e essas vão definir as nossas características. Logo, as nossas características são frutos do DNA, fruto dos genes. Está ficando mais claro? Então o DNA é uma molécula, o RNA é uma molécula. O DNA é uma molécula dupla, o RNA é uma molécula simples. O DNA funciona sintetizando RNA e o RNA funciona sintetizando proteínas. A ação conjunta dos dois promove o metabolismo, junto com as proteínas trabalhando. DNA sintetiza RNA, RNA sintetiza proteína, proteína trabalha e gera o metabolismo. De forma bem organizada, a célula prospera. A vida se manifesta dessa maneira. Porque o RNA é simples, porque ele é sintetizado por uma das metades do DNA. Porque existem proteínas diferentes, porque existem RNAs diferentes. Uma única fita de DNA pode ter milhares de genes, logo pode sintetizar milhares de RNAs.
Se uma fita de DNA sintetiza milhares de RNAs, isso significa que os RNAs são menores que o DNA. Um DNA tem milhares de genes, cada gene um RNA, logo o RNA é a expressão de um gene. Estima-se que na espécie humana nós tenhamos de 25 mil a 30 mil genes, então seremos capazes de sintetizar de 25 mil a 30 RNAs, mais ou menos. Logo, o DNA tem duas funções. Uma delas, permanente, sintetizar RNAs. A outra, menos comum, autoduplicar-se. Quando é que o DNA sintetiza RNA? O tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias do ano, de segunda a domingo, não importa a estação do ano, não importa o mês, não importa se estamos nas férias ou no período de aulas. A qualquer momento os genes se manifestam e as características são promovidas, o metabolismo é promovido. 24 horas por dia. Qual a outra propriedade do DNA? Autoduplicar-se. Essa propriedade é fundamental. Por quê? Se de um lado o DNA gera o metabolismo e o metabolismo faz a célula funcionar, é a característica de autoduplicação que faz a célula se reproduzir. O DNA, ao duplicar-se, origina outra fita de DNA. O DNA, quando se duplica, gera outro DNA. A fita de DNA se abre e cada metade vai servir de molde para a fabricação da outra. Esta fita vai servir de molde para a fabricação de uma antiparalela. Essa fita vai servir de molde para a fabricação de uma antiparalela. E as duas fitas agora vão formar duas novas. As duas metades formarão duas fitas inteiras. E com isso o DNA se manifesta, se duplica. Aí a célula se divide em duas, indo metade de cada um daqueles DNAs para a célula filha. Então o DNA se duplica e manda uma cópia para cada célula filha. As células filhas recebendo o material genético da mãe serão geneticamente iguais a ela. E o DNA se perpetua, a sua informação se perpetua, e foi assim que há 3,8 bilhões de anos essa perpetuação de informações foi se processando. E as mutações, porque uma das propriedades do DNA é estar sujeito a mutações. As mutações trouxeram novidades, o DNA foi crescendo, ele foi se diversificando, novos genes foram surgindo, e com o surgimento de novos genes, a vida foi se amplificando, foi diversificando e foi gerando tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Além, óbvio, daquelas milhões de espécies que já foram extintas, num passado distante ou mesmo no dia de hoje. É interessante como a vida se manifesta. E é interessante como a mesma molécula que rege a vida de uma bactéria rege a sua, e até mesmo rege o metabolismo dos vírus. Aí você diz, peraí, mas vírus não possuem metabolismo. Não dentro da estrutura deles, mas eles podem expressar o seu metabolismo dentro da célula hospedeira, uma vez que os seus genes se expressam dentro da célula hospedeira. Por que os vírus da gripe humana não se manifestam em cachorros? Por que doenças de cachorros não se manifestam no homem? Porque o vírus humano não consegue manifestar a sua atividade e o seu metabolismo dentro da célula hospedeira do cachorro. O vírus do cachorro não consegue expressar a sua manifestação dentro da célula humana. E quando um vírus consegue romper a barreira das espécies? Aí ele passa de uma espécie para outra, que foi aparentemente o que aconteceu com o coronavírus, foi pulando de uma espécie a outra, e até o momento em que ele chegou no homem. Não necessariamente o vírus mata a espécie hospedeira, às vezes ele mata. Algumas pessoas são resistentes ao corona, outras não. Algumas apenas o hospedam, mas não o desenvolvem, ou o neutralizam, ou até mesmo o destroem. Outros permitem que o vírus se multiplique dentro do seu corpo e as suas células morrem, e esse indivíduo, se não conseguir controlar esse avanço viral, acabará morrendo. E aí vem a pergunta, vírus são vivos ou não? Os vírus possuem material genético. Defina você o que você acha que é vida. Para alguns, basta o material genético, o vírus já é um ser vivo, para outros não. Só que os vírus, o coronavírus, é um vírus de RNA e não de DNA. O que significa isso? Significa que o material genético dele é o RNA. Ah, mas você não disse que os RNA são pequenos? No caso dos vírus de RNA, em vez de ter vários RNAs pequenos, ele possui um mega gigante RNA, e esse RNA é que terá os genes. Quando eles se manifestam,
eles sintetizarão a partir da fita molde de RNA pequenos RNAzinhos. Um mega RNA cheio de genes vai sintetizar pequenos RNAzinhos, cada um fabricará dentro da nossa célula hospedeira, dentro da nossa célula, que é a sua hospedeira, as proteínas que ele precisa e é assim que ele se multiplica. Portanto, o RNA também é um material genético. E por que o RNA também pode ser material genético? Porque ele é formado de nucleotídeos e ele está codificado. Ele possui informação para fazer os RNA sintetizadores de proteínas. É isso. É uma molécula codificada. E como ela está codificada? Ela está codificada, 4 nucleotídeos organizando-se 3 a 3. Isso é universal. A cada 3 nucleotídeos, eu teria uma informação. Que informação é essa? 3 nucleotídeos informam qual aminoácido será colocado na proteína. Mais 3 nucleotídeos, qual aminoácido será colocado na proteína. Mais 3 nucleotídeos, qual aminoácido será introduzido naquela proteína. Uma sequência de trinca de nucleotídeos leva a uma sequência de aminoácidos que leva à formação de um polipeptídeo. Estrutura primária, lembre-se. A estrutura primária novela, vem a secundária se retorce e vem a terciária entra em ação e surge o metabolismo, surge a função. Ou seja, DNA e RNA são ambos moléculas informacionais, guarde isso. São ambos moléculas informacionais. Dentro do bojo da molécula de ácido nucleico existe uma informação. No nosso caso, os nossos RNAs têm uma única informação, enquanto o nosso DNA tem milhares. No caso dos vírus de RNA, eles possuem um mega RNA cheio de informações. Em qualquer um dos casos, seja o nosso DNA, seja o material genético RNA viral, vão ter que finalidade? Produzir RNAs que sintetizarão proteínas. No nosso caso, milhares de genes no DNA produzirão milhares de RNAs. No caso do vírus, centenas ou talvez milhares de genes ao longo daquele mega RNA sintetizarão RNAs que farão proteínas. A estrutura é a mesma, a função é a mesma, a manifestação é a mesma. Só que seres vivos celulares normalmente expressam o seu metabolismo a partir do DNA. Alguns vírus expressam o seu metabolismo a partir do DNA. Porém, há vírus que expressam o seu metabolismo a partir do RNA. É uma variação. Existem suspeitas de que o primeiro material genético surgido há bilhões de anos atrás tenha sido o RNA e não o DNA. O DNA pode ter surgido secundariamente. Portanto, não desprezem o RNA. Ele praticamente, aparentemente, tudo começou com ele. Então ele não é um primo pobre, ele talvez seja o primo rico. Portanto, a vida que conhecemos hoje pode ter se iniciado há bilhões de anos atrás, a partir de uma vida diferente, onde tudo teria começado com o RNA e não com o DNA. Então, agora nós temos uma visão global. Quem é o DNA, quem é o RNA, o que eles fazem. Então, o DNA tem 2 funções. A mais comum, a permanente o tempo todo, controla o metabolismo através da síntese dos RNAs. Em determinados momentos, o DNA pode se autoduplicar e, quando isso ocorre, a célula se divide. Com que frequência uma célula se divide? A maioria das células do teu corpo jamais se dividirá. Algumas se dividirão uma única vez na vida. Logo, essa possibilidade de autoduplicação do DNA, que eu também posso chamar de replicação, só se manifesta uma única vez na vida da célula, ou talvez não se manifeste. Agora, a síntese de RNA, também chamada de transcrição, esta é permanente. Ela se manifesta permanentemente. Ela é que garante o nosso metabolismo. Então o DNA teria 2 funções: controle do metabolismo e autoduplicação. Já o RNA teria basicamente uma função: o controle metabólico. Ele produzirá os polipeptídeos que promoverão o metabolismo. Ambos são fundamentais. Eu não tenho a vida sem os 2 se manifestando. Eu não tenho uma célula sem os 2 se manifestando. Se a célula prosperar, ela poderá se duplicar, gerando 2 células. Se for um organismo unicelular, ele reproduziu em 2. Se for um organismo pluricelular, ele estará crescendo. Este organismo pluricelular também poderá produzir células reprodutivas, gametas. E aí os gametas se unem e, através da fecundação, surgir outra vida.
Ou seja, essas duas moléculas em conjunto promovem aquilo que nós chamamos de vida, mas não poderão fazer nada sozinho sem a ação das proteínas, que aqui são elas que tornam tudo viável. Aliás, até mesmo a duplicação do DNA e a síntese de RNA depende das enzimas para ocorrer. Logo, essa trinca, DNA, RNA e proteínas, são a trinca que controla a vida da célula. Carboidratos e lipídios seriam apenas ferramentas, seriam combustíveis, seriam tijolos. DNA, RNA e proteínas são diretoria e funcionários. O conjunto todo em organização fazendo o metabolismo ocorrer. Espero que tenham entendido essas propriedades fundamentais da matéria orgânica viva. Matéria orgânica viva, porque é ela que promove a vida. É claro que o DNA não é um ser vivo, ele é uma molécula. Mas eu falo em molécula viva porque são as moléculas que regem aquilo que nós chamamos de vida.